Somos uma obra independente. Seja você também um multiplicador dessa missão. Semeie nessa obra. A paz seja convosco. Você que é participante do reino, você que faz parte dessa família maravilhosa que vai morar no céu, seja muito bem-vindo ao canal. Quem vos fala é a missionária Helena e nós estamos aqui hoje para falar um pouquinho sobre a videira verdadeira, certo? No livro de João, capítulo 15, ele começa da seguinte forma, dizendo o seguinte: Eu sou a videira verdadeira e meu pai é o lavrador. Toda vara em mim que não dá fruto, atiro e limpo toda aquela que dá fruto, para que dê mais fruto. Vocês já estão limpos pela palavra que vos tenho falado. Em um vídeo aqui do canal, eu vou colocar a capa dele aqui em cima. A gente fala sobre essa água. Que água é essa, né? Que é, na verdade, é a palavra de Deus. É uma água que nos limpa. Então eu vou colocar aqui em cima a capa e aí você procura no canal e aí você já aprende um pouquinho mais sobre este assunto, né? Ó, Jesus disse: Eu sou a videira verdadeira e vocês são os ramos. Vocês são as varas da videira verdadeira. Eu ouvindo essa palavra hoje, e agora eu esqueci quem era o palestrante, eu esqueci, realmente eu me esqueci. Não é muito famoso e não é muito popular. E eu estava ouvindo ele falar, e ele contou uma história. Ele disse assim, que ele achou uma muda de cajueiro, e ele pegou aquele cajueiro e plantou na sua casa, no seu jardim, né? E passou-se o tempo, aquele cajueiro cresceu, mas nada de produzir. E aí, com o passar do tempo, alguém que entendia de frutos, né, de árvores, chegou e disse para ele: olha, esse cajueiro aqui está bem sofrido, ele parece ser um bom cajueiro, mas ele está sofrido. Então vamos fazer o seguinte, vamos podar o cajueiro, porque se você podar o cajueiro, ele vai pegar força, porque olha que as folhas dele estão todas enferrujadas, ele está sofrendo, é uma árvore que está sofrendo. Aí ele pegou e disse: como é que faz? E aí o rapaz foi, instruiu ele, o amigo dele o instruiu como podar, e ele basicamente pelou o cajueiro, né? Porque tudo que era ruim foi tirando. Passado o tempo daquela poda, o cajueiro começou a produzir e, segundo ele, passou da casa o tamanho do cajueiro e produz para todos quanto chega, nunca parou de produzir. Meus amados, na vida da gente, muitas vezes o Senhor ele começa a nos podar, tá certo? Nós temos que estar com a nossa raiz firmada em Jesus. Nossa raiz tem que estar no Senhor, nosso compromisso tem que ser com o céu, mas vai haver tempos em que o Senhor vai ter que podar você. Quando o Senhor começa a podar a nossa vida, parece que a gente ficou sem nada. É um período em que a gente perde tudo. Você olha e diz assim: o que foi que eu fiz para merecer isso? Meu Deus, por que eu estou passando por isso? E aí o Senhor começa podando a tua vida, e aí ele começa a tirar as folhas que não estão prestando, ele começa a tirar aqueles nascentezinhos, aqueles galinhos que nascem para puxar a vitalidade. Ele começa a pelar, e quando pensa que a gente diz: vou morrer. Mas aí, quando você é podado pelo Senhor, você começa agora a transformar-se, a pegar mais força, porque Deus ele conhece a sua raiz. Foi Ele quem plantou você, Ele conhece quem você é, Ele sabe o seu potencial. Então, quando estiver passando por luta, por adversidade, nunca pergunte: Deus, por que eu estou passando isso? O que foi que eu fiz? Não pergunte. Pergunte a Deus: Deus, o que é que eu preciso aprender com isso que eu estou passando? Senhor, o que é que eu preciso produzir? Porque eu estou passando por isso para produzir, então me ensina, me instrui. Jesus disse: eu sou a videira verdadeira e vocês são os ramos.
A nossa raiz, o caule da nossa vida, o âmago da nossa existência, o foco de tudo aquilo quanto nós somos e fazemos, tem que ser Cristo, precisa ser Cristo. Eu sou a videira verdadeira e se vocês estão em mim, vocês darão frutos. Então, meus amados, em o nome de Jesus, seja qual for a dificuldade que você esteja enfrentando, se Deus começou a podar você, começou a tirar pessoas do teu convívio, começou a tirar certos ganhos que não eram lícitos. Talvez você aceitou Jesus agora e a sua vida era muito confortável, você tinha dinheiro bastante, você tinha muito conforto e parece que depois que você aceitou Jesus tudo ficou difícil, tudo começou a andar para trás. Parece, mas não é. O Senhor, Ele está podando você porque Ele disse: toda árvore boa eu vou podar ela, eu vou ajeitar ela, eu vou cavar, eu vou adubar para que ela produza mais fruto. Se você está sendo provado, sinta-se feliz pela provação. Porque o Senhor foi Ele quem te plantou, então Ele conhece você. Ele conhece qual foi a semente que colocou nessa terra aí, que é o teu coração. Ame ao Senhor mesmo no meio das adversidades. É no meio das lutas que a gente vê o bom soldado. É na batalha que a gente vê o bom soldado. É nas coisas pequenas que a gente vê a fidelidade das pessoas. A Bíblia diz, seja fiel no pouco e Deus vai te colocar no muito. Se no pouco você só reclama, você não produz porque diz que tem pouco, sabe o que vai acontecer? Você vai ficar sem nada. Não vai produzir. E no reino dos céus, no reino celeste, onde nós habitamos agora, aqui na terra, mas já estamos no reino porque Cristo reina sobre nós, nós entendemos que a raiz, o caule, o âmago é Jesus. Ele disse: eu sou a videira verdadeira e o meu pai é o lavrador. Toda vara em mim que não dá fruto, eu tiro. Ele lança fora, Mas aqui dá fruto, ele diz que limpa, poda, ajeita. Para quê? Para produzir mais fruto. Há algum tempo eu cuidava de um senhor idoso, né? É o meu serviço, eu sou cuidadora, né? E um dos serviços, né? E eu me lembro que no quintal da casa dele, como ele sofria de Alzheimer, e ele esquecia das coisas muito rápido. Então eu fazia de tudo para ir despertando a memória dele. E um dia eu lembro que ele gostava muito de banana comprida, a gente chama aqui banana da terra em alguns lugares. E aí lá estava o irmão saboreando aquela banana e eu disse: o senhor gosta realmente, né, dessa? Ele disse: gosto. Eu disse: vou conseguir um pé e nós vamos plantar. E aí, dentre outras coisas que nós plantávamos no quintalzinho dele, para ele ficar feliz de ver a frutinha produzindo ali, hoje ele já está com o Senhor, já dorme com o Senhor e nós nos encontraremos em nome de Jesus muito em breve, porque ele dormiu com o Senhor. Aí nós plantamos um pé de banana comprida e um pé de banana maçã. E aquele pé de banana comprida não foi à frente. Todos os dias ele ia para perto do pé de banana e pisava por ali, como ele sofria de Alzheimer. Tive que parar porque a memória do celular encheu. Enfim, como eu vinha dizendo anteriormente, aquele senhorzinho, todos os dias, ele estava lá pisando naquela mudinha de banana comprida. De tão feliz que ele estava, todos os dias ele ia lá. Só que ao invés de a planta produzir, ela morreu, porque foi pisoteada, né? E já a outra plantação da banana maçã foi ficando grande, foi ficando frondosa, foi ficando bonita. E todos os dias ele olhava e dizia: será que ela vai produzir? Será que vai dar? Isso daí eu acho que não vai dar fruto, não. E aí no outro dia de novo eu dizia: tenha paciência, no tempo certo ela produzirá. E aí, com o passar do tempo, ela foi ficando muito grande. Eu até me assustei porque eu disse: ela vai ficar gigante para esse quintal. E quando ela colocou o cacho da banana, nossa, mas foi um cacho de banana muito lindo. Todos os dias a gente estava ali limpando, ajeitando, né, periodicamente, não todos os dias, periodicamente. Mas aí a gente estava adubando, a gente estava cuidando, o quintal era bom, a terra era boa, os adubos eram bons, foi plantado com muito carinho, com muito amor, e nós ficamos esperando o fruto. E quando deu fruto foi maravilhoso. Amados, o Senhor é quem é o lavrador da nossa vida. Ele plantou a nossa vida, Ele plantou a fé em você.
Então ele está todos os dias olhando, cuidando, adubando, podando, muitas vezes, porque ele quer que você produza. 2022, próximo ano, nós precisamos produzir mais na obra do Senhor. Aquele que está ligado na videira verdadeira vai produzir muitos frutos, mas bons frutos, para a glória do nome de Jesus. Você se aprimore naquilo que você pode, naquilo que você sabe. Então faça o seu melhor naquilo que você sabe fazer. Entende isso? Porque o seu pai que está lá no céu, ele é o lavrador e ele vai cuidando dessa plantinha, ele te conhece. Ele conhece as suas limitações, ele sabe as suas qualificações, ele sabe quem é você. Ele sabe exatamente aonde ele tem que tirar as folhas que estão ruins. Ele sabe exatamente onde é que ele precisa cortar. Ele sabe exatamente aonde é que você pode ser mais trabalhado ou menos trabalhado, porque ele é o lavrador. E toda a vara no Senhor que não produz, ele cortará. Se você está servindo a Deus, servindo a Cristo, mas não está produzindo, a figueira vai balançar. E quando a figueira balança, ela derruba os frutos que não prestam, ela quebra os galhos que não prestam. E aí, aqueles que são bons, ele limpa, ajeita, produz. Meu amado, ame a palavra do Senhor, ame a obra do Senhor. Não faça nada para exibir-se para os outros. Nós não precisamos de marketing. Nosso marketing é Jesus. Ele nos dá a ferramenta, ele nos dá a capacidade de usarmos as ferramentas que nós temos. Atualmente a internet é a melhor ferramenta que nós temos. Todo mundo hoje tem um celular na mão. Todo mundo hoje tem acesso à internet, basicamente, né? Eu digo todo mundo de uma forma generalizada. Tem acesso à internet. Então nós podemos usar essa ferramenta para produzir mais fruto, para fazer a obra do Senhor prosperar, para fazer a obra do Senhor crescer, para que o nome de Jesus seja evidenciado na terra, amados, da forma correta, com bons frutos. De nada adianta você ter uma árvore frondosa com muitos frutos e os frutos não prestem. Eu me lembro que eu possuí um terreno, a gente chamava o sítio, né? Porque tinha lá realmente algumas árvores frutíferas. E havia lá, se eu não me engano, de 7 a 8 mangueiras. 4 delas eram já velhas, já adultas, e elas produziam bastante manga, muita manga. Então, eram 3 qualidades, dentre elas tinha uma que era maior. Então, aquela maior, quando botava, uma menina enchia, era aquela penca de manga, tão bonita no mundo quando a gente olhava. Aí, quando pensava que não, antes de ela ficar no ponto, ela caía. E aquelas que ficavam no ponto e ia até ao amadurecimento, quando a gente cortava, estava toda cheia de um fungo preto, de uma coisa, de uma doença que eu não sei. Então era tão bonita de se ver, mas não prestava para se alimentar. O crente que tem aparência e não tem conteúdo, meu irmão, está correndo um grande perigo. Sabe por quê? Porque o Senhor vai cortar fora, vai lançar fora, vai excluir. Já as outras mangueiras, elas produziam frutos bonitos e bons. Com o passar do tempo, aquela mangueira, ela foi, isso no sítio da gente, ela foi murchando os galhos. E uma doença que dá nas mangueiras foi matando ela até que matou ela por completo. E aí nós notamos que era ela, a raiz, a árvore ali que estava doente. A videira verdadeira nunca vai adoecer, porque a videira verdadeira é Jesus. E a videira verdadeira, ela vai produzir bons frutos. Para completar essa história do sítio, havia outra que também adoeceu. Mas essa outra era boa. Só que ela pegou a doença, e aí o que foi que nós fizemos? Nós cortamos a tempo o galho doente e saramos a feridinha do galho, e a outra parte da mangueira continuou até nos dias de hoje, está lá produzindo. Mas aquela outra morreu. Justamente o que a palavra de Deus diz para nós. A palavra do Senhor diz para nós, eu sou a videira verdadeira, meu pai é o lavrador. Toda a vara em mim que não dá fruto, atira e lança fora, e cuida daquela que dá bom fruto. Queridos, em o nome precioso de Jesus, comece a aceitar a poda que o Senhor está fazendo, a limpeza que o Senhor está fazendo, para que você possa produzir mais e melhor, e que você não seja uma árvore
bonita de aparência. Que você seja uma árvore bonita de aparência e boa de qualidade e boa na sua essência. Esse é o recadinho que a missionária deixa para você hoje. Jesus é a videira verdadeira. Todo galho, nós somos os galhos. Todo galho nele que não dá bom fruto. Ô missionário, o que é isso? Sabe aquelas pessoas que estão na igreja só escandalizando? Sabe aquelas pessoas que estão na igreja achando que está enganando a Cristo, achando que está enganando os irmãos? O Senhor corta. Na igreja onde tem o Espírito Santo, o Senhor limpa, o Senhor corta. Na igreja verdadeira, a pessoa sabe quando é real e quando não é. A gente conhece. Então, meu amado, crente reviver, você que está nos acompanhando, você que está em qualquer lugar que vai ver esse vídeo, olha para Jesus, se liga nele, deixe a seiva da essência de Jesus subir para a tua vida, invadir tua vida, invadir tua alma, fazer de você uma nova criatura, uma pessoa que produza bons frutos. Não importa se você produz milhares de frutos, importa que você produza bons frutos. Porque o fruto bom, ele vai produzir semente boa vai produzir outra árvore boa, que vai produzir outro, e assim vai. Então não se importe, não se incomode com quantidade. Ah, meu Deus, eu tenho que fazer mais e mais e muito e muito. Faça muito com qualidade, se puder. Se não puder, faça pouco, mas faça com qualidade. Para que a glória de Deus inunde a vida daqueles que forem alcançados através da sua vida, através do seu fruto. Jesus está esperando você, o seu desprendimento. Jesus está esperando. Primeira coisa que você faz na sua vida, por favor, leia a Bíblia. Leia ela do começo até o fim. Leia sem preocupação de entender, porque você não vai conseguir entender ela toda. Você não vai conseguir. Eu ouvi esses dias uma pessoa falando sobre estudar. E disse, esse negócio de estudar, a gente tem que sentir. Quando eu sinto de Deus, eu vou lá e faço. Amado, o estudar a palavra, a teologia em si, ela é para aprender o que realmente está escrito. E não o que eu sinto que deve ser, o que eu acho que deve ser. Isso é uma desculpa para quem não quer mergulhar, para quem não quer ser podado, para quem não quer ser transformado, ser limpado pela presença do Senhor, pela santidade do Senhor. Porque todo crente, ele deve buscar em primeiro lugar a santidade. Hoje cedo aqui, eu estava conversando com alguns irmãos e eu falei, olha, gente, vamos cumprir a Bíblia. Porque a Bíblia diz, aqueles que se tornam amigo do mundo, eles se constituem inimigo de Deus. Nós, os crentes, não somos inimigos das pessoas do mundo. Nós somos inimigos do sistema mundano, daquilo que não glorifica a Deus. Nós vivemos para a glória de Deus e damos frutos para a glória de Deus. A essência da nossa vida é para a glória de Deus. Então, se nós não conseguimos fazer isso, a glória vai para o mundo. Então, quem é amigo do mundo constitui-se inimigo de Deus. Logo não vai dar bom fruto, logo vai ser cortado, logo vai ser retirado. Pense nisso. Eu espero, do fundo da minha alma, ter tocado no teu coração, para que você pense, medite e diga, já que eu sou um galho da videira verdadeira, eu não vou deixar que ele me corte, eu vou me santificar, eu vou me separar, eu vou me entregar por completo naquilo que ele me chamou para fazer. Eu espero em Deus que isso toque o seu coração. Minha oração e súplica ao Senhor é que você aprenda, não espere sentir, não espere o seu achar. Leia a Bíblia e entenda o que está escrito. Se você entender só um A, é aquele A que você vai praticar. Se você aprende uma frase, é aquela frase que você vai praticar. Depois você aprende outra e mais outra e mais outra, e assim o Espírito Santo vai trabalhando na tua vida. E você vai produzindo bons frutos. Entendeu? Deixa Jesus podar você, deixa Jesus limpar você, deixa o Espírito Santo limpar você. Eu gravei um vídeo também falando sobre a fé e a corda, um texto muito bonito, aconselho você que assista também, eu vou deixar a capinha aqui para você assistir. Corta a corda, se liberte, se solte. Tem pessoas que estão enganando-se a si mesmo. Olha, amado, a Deus ninguém engana e a si mesmo ninguém engana. Você sabe que você está pisando num campo minado e a qualquer momento pode explodir.
Tem pessoas que só produzem frutos ruins, podres. E sabe quando é que elas vão parar de produzir frutos podres? Quando ela foi envergonhada, quando aconteceu um escândalo, quando acontecer algo assim, entendeu? Que quando ela foi exposta, quando ela for pega no flagra. Para com isso agora. O Espírito Santo está dando um alerta para você. Você que pensa que nunca vai ser descoberto, você que está com seus pensamentos e sentimentos ruins, pede a Deus para limpar, pede a Ele para tirar essas folhas podres, para você produzir bons frutos. Eu ouvi o pastor Hernandes Dias Lopes, que ultimamente eu tenho assistido bastante ele. Um homem de Deus, que Deus o abençoe ricamente, tem sido para mim um tutor. Que Deus o abençoe onde ele estiver, ele e a família dele. E ele contou que foi para uma cidade, quando chegou lá na cidade, o pastor da cidade o levou para um hotel e disse que... Começou a conversar com ele e disse: pastor, eu queria conversar com o senhor um negócio. Rapaz, eu estou passando por uma luta. E o pastor disse: o que foi, meu irmão? Ele disse: é que eu estou apaixonado. Algum tempo aí atrás, eu me apaixonei por uma menina mais nova, quase terminou meu casamento, mas Deus me ajudou e eu venci. Aí começou a chorar. Aí o pastor pensou: ele está chorando de quebrantamento, né? Ele está arrependido. Aí ele disse: pastor, agora é o seguinte, estou apaixonado de novo por outra menina. O pastor olhou para ele e disse: como assim, rapaz? Você tem que fugir disso. Você não pode ficar nisso. Aí ele falou: mas pastor, você é mais forte do que eu, agora, mas a gente está orando, é um amor tão bonito. Olha, a gente está orando, a gente está fazendo a obra de Deus juntos. O pastor disse: eu tenho que falar com essa menina. Foi lá e falou com a menina e disse: filha, se afaste dele, não ande com ele, não vá para oração com ele, não faça nada junto com ele. Se afaste, porque isso é uma cilada do diabo. E se acontecer alguma coisa, você liga para mim, você me diz. E aí, passados alguns meses, aí a menina vai e liga para o pastor. E quando ligou para o pastor disse: será que aconteceu alguma coisa? Aí, filha, como é que tá? Ela disse: está tudo bem, pastor. E ele disse: e aquela situação foi resolvida? Ela disse: foi, pastor, eu me afastei e ele me deixou, não veio mais e tal. Só tem uma coisa, agora ele está dando em cima da minha irmã. Então, meu amado, esse tipo de criatura não pode, esse tipo de gente que é recorrente nas mesmas coisas, eles só vão parar no dia que eles forem flagrados, envergonhados. Uma qualidade dessa, o pastor até disse: olha, filha, junte aí e fale com a direção do ministério, da igreja, e comunique esse fato, porque esse homem tem que ser retirado, ele não tem condições de apacentar o rebanho. Então, os frutos daquele homem eram podres continuadamente. Tem gente que a gente até tenta, a gente luta, a gente aconselha, a gente chega junto, a gente contribui, mas a pessoa não larga aqueles frutos porque está na essência. Então agora o que é que vai acontecer? Deus vai cortar. Deus corta, irmão, é a Bíblia que está dizendo. João capítulo 15, ele disse: eu sou a videira verdadeira e meu pai é o lavrador. Toda vara em mim que não dá fruto, ele corta, que não dá bom fruto. Então pense nisso. Comece a produzir devagarzinho. Missionário, o que é que eu posso fazer? Em primeiro lugar, cuida de ti mesmo e cuida da doutrina do Senhor na tua vida. Seja um cumpridor da palavra. Seja uma pessoa exemplo no cumprimento da palavra e na convivência com os irmãos como cidadão do céu, porque você já não é daqui. Sua pátria é o céu. Mas vá vivendo sua vida, só que viva honestamente. Viva direito. E aí você vai começar a produzir bons frutos. Uma árvore, ela não começa a produzir da noite para o dia. Você aceitou Jesus agora, você não tem como produzir, você é só uma plantinha. Mas se você começa, em primeiríssimo lugar, lê a Bíblia, lê ela toda. Depois você vai estudando, porque quando você termina a leitura, você volta. Você fica sempre voltando e nunca vai parar, porque a palavra de Deus é nova toda manhã. Depois daí você vai aprendendo como orar, como ter intimidade com Deus, como cumprir as doutrinas da palavra. Você vai vivendo em comunhão com a igreja, você vai glorificando a Deus através da tua vida. Depois que você está edificado, você começa a produzir frutos. A primeira carga de fruto de uma planta nem sempre é aquela carga enorme. Ela começa com poucos frutos. A segunda carga, ela dá mais intensa, até chegar a um patamar adequado dela de produção, a quantidade de produção. Você entende isso? Que Deus ele te ajude, que Deus te desperte, que Deus faça você se desprender, decida-se, entregar-se, cortar a corda, viver a fé
ser livre. E aí você vai produzir bastante. Fiquem com Deus. Em nome de Jesus, que a graça de Deus te alcance em tudo, certo? Forte beijo da missionária Helena e a gente vai ficando por aqui.